Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria. É com grande alegria que aqui estamos, nós mais uma vez, rezando e pedindo as bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus para esse dia, para esta semana, para a nossa vida, para tudo aquilo que faz parte do nosso ser, do nosso viver, das pessoas de quem a gente ama, de quem a gente quer bem, dos nossos familiares, enfim, que a bênção de Deus seja derramada sobre nós. É por isso que aqui agora nos encontramos e queremos nos unir, mas queremos nos unir em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem, estamos aqui hoje para mais uma live, mais um vídeo da nossa fé, da nossa orientação espiritual, do nosso aconselhamento e do nosso direcionamento da espiritualidade. Hoje com o tema Como fortalecer a fé. Como fortalecer a fé? Como viver uma fé mais forte? Como a gente deve e o que a gente deve fazer para que a nossa fé seja mais fortalecida? Então, sobre isso nós vamos falar um pouco no dia de hoje. Lembrando aqui, coloque também a água. Para que o Senhor quer que seja abençoada a água no dia de hoje? Então, você que está em casa, vendo, ouvindo, participando, você também aí no seu escritório, no seu comércio, seja lá onde for, coloca lá também a sua água para que Deus possa abençoá-la e se torne a água um instrumento da graça e da bênção de Deus na tua vida. Então agora o texto que nós vamos ouvir, o texto é de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, depois do 8 ao 12. Hebreus 11, versículos 1 e 2, depois do 8 ao 12. E que diz assim, eu aqui acabei até rabiscando. Eu gosto de rabiscar assim, eu gosto de pontuar, né? Tem gente que outro dia disse o seguinte, padre, por que na live tu fica assim sempre escrevendo com a caneta, rabiscando? Eu falei, eu gosto sempre de pontuar, né? Pegar o foco, pegar um direcionamento, ver o que Deus verdadeiramente nos diz naquele texto. É por isso que eu uso sempre a minha caneta e no final o meu texto, aqui ó, o meu texto, ele fica todo rabiscado, todo de vermelho aí, ó. Tá vendo? Mas é porque eu quero fazer com vocês a melhor forma possível para vocês entenderem. E aqui então esse texto diz assim, ó. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança. E partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor, mas foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se torna capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa.
É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como a areia das praias do mar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, uma pequena explicação aqui. Primeiramente, o que é a fé? Primeira coisa, o que é a fé? O que é a fé? A fé é acreditar. A fé é o acreditar. Mas acreditar tanto, apostar tanto, ter a certeza de tanto, que naquilo que eu preciso, eu necessito, acreditar tanto no poder de Deus, acreditar tanto no amor de Deus, que a fé é acreditar naquilo que ainda não existe. É tornar por realizado aquilo que ainda não foi realizado. É acreditar piamente, é já celebrar a vitória antecipada. É ter a certeza e eu já começo a usufruir das coisas, determinar as coisas, viver as coisas na minha vida, daquilo que ainda não existe, mas existe pela minha fé. Olha só que coisa aí. As coisas que ainda não existem, mas existem pela minha fé. Pela minha fé, eu creio que estas coisas que ainda não existem, elas vão acontecer, vão ser realizadas. É meio estranho pensar assim, né? É meio estranho a fé. E é por isso que a fé é mistério. A fé não pode ser algo concreto, mas a fé, ela se torna algo visível na sua concretude. Como padre, assim, se eu rezo para que alguém fique curado, e eu rezo e oro com fé, e determino e visualizo que aquela pessoa já está curada, já está tendo a vida normal, e no meu pensamento, ou seja, a pessoa está acamada, está hospitalizada, mas pela fé, eu vejo a pessoa em casa, eu vejo a pessoa já trabalhando, eu vejo a pessoa andando, eu vejo a pessoa feliz, eu vejo a pessoa totalmente curada, eu vejo a pessoa totalmente restaurada, e aí eu tenho fé, e aí eu acredito, e aí eu faço a minha oração de convicção, a minha oração de amor, a minha oração de quem diz, eu acredito, eu tenho fé. Se eu tenho fé suficiente, esta graça vai acontecer. Então eu vejo a minha fé concretizada na pessoa que se torna curada, na pessoa que se torna libertada. Então, é que às vezes nós, sabe que, infelizmente nós somos tipo São Tomé. O que é São Tomé mesmo? Qual é a fé de São Tomé? Para poder crer, eu tenho que ver. Primeiro eu tenho que ver para poder crer. E aí não acontece bênçãos, não acontece milagres pela fé. Aquilo que vai acontecendo é pela normalidade, mas não é pela fé. Porque se eu tenho que ver para crer, aí eu tenho que esperar primeiramente as coisas acontecerem, para depois poder acreditar que elas existem. Mas a fé é ao contrário. A fé ela vem antes das coisas. Por exemplo, uma mulher ela não consegue engravidar, mas ela disse o seguinte, ó, eu tenho fé, se vou lá,
conversar com tal pessoa. Se eu vou lá conversar, pedir a bênção do padre, por exemplo, do padre. Se eu for lá no padre, e o padre me abençoar, eu tenho certeza que eu vou engravidar. Se eu for lá, e o padre fizer a oração, e se o padre pedir por mim, e se o padre tocar na minha cabeça e disser, ser curada, ser abençoada, engravide em nome do Senhor Jesus. Eu tenho fé que eu vou conseguir engravidar. Se a fé é tanta, eu tenho certeza que a graça vai acontecer. Até ontem, aquilo que eu vou dizer aqui, tá? Não se assustem, tá? Porque não estou falando que os santos não têm poder. Tem poder sim de intercessão, mas preste bem atenção. Ontem, com uma pessoa, ou com a família, estava lá num grupo, na verdade, ele dizia, padre, olha que a intercessão de Santo Antônio é forte, hein? Nossa, quantos milagres, né, padre, pela intercessão de Santo Antônio. Eu dizia, sim, pela intercessão de Santo Antônio. Mas esses milagres acontecem porque você também tem fé. Se você acreditar piamente, que você rezar e invocar a intercessão de Santo Antônio ou de qualquer santo, se você apostar que se você fizer a novena, se você apostar que você verdadeiramente vai conseguir esta graça, você vai conseguir. Mas dependeu também da tua crença, dependeu também da tua fé, dependeu também do teu desejo. Não foi apenas pela imagem, não foi apenas por Santo Antônio, mas foi a fé que você tem em Santo Antônio, a fé que você tem que Santo Antônio pode, a fé que você tem que Santo Antônio determina, a fé que você tem que rezando por Santo Antônio a graça acontece. Esta fé que você tem é que nós chamamos de fé. É isto que é a fé, é o acreditar. Porém, contudo e todavia, por exemplo, uma fraqueza da fé, qual que é? A fraqueza da fé, por exemplo, é o seguinte, agora aqui vou sair fora, né, como fortalecer a fé, mas eu digo a fraqueza da fé. Até muito nós em nossas novenas, em nossas promessas, nós falamos sempre o seguinte, veja só o que a gente fala. Eu vou fazer uma novena a Santo Antônio, vou pegar Santo Antônio hoje. Vou fazer uma novena a Santo Antônio. E vou fazer o seguinte, se Santo Antônio me conceder a graça, eu vou dar uma cesta básica de alimentos para uma família necessitada, mas eu vou dar uma cesta básica em 3 meses, cada mês uma cesta básica. Então eu vou dar 3 cestas básicas em 3 meses. Isto se Santo Antônio me conceder a graça. Eu disse, isso é fraqueza da fé. Como o padre não pode fazer a novena assim? Não. É o seguinte, você deve fazer a novena, mas faça o seguinte, a tua fé é tão forte que você vai acreditar tanto, que você vai fazer o seguinte, antes mesmo da tua graça acontecer, você já vai começar a fazer a tua novena, pagar a tua novena, cumprir com a tua novena. Então não espere as coisas acontecerem para depois você pagar a novena, para depois você realizar a novena. Se eu ganhar, se eu conseguir tal coisa, eu prometo que depois eu vou até Aparecida do Norte. Quem é que diz que tem que esperar isso acontecer para você dar o nome, comprar uma passagem para ir até Aparecida do Norte? Se você acredita tanto pela fé que Nossa Senhora vai interceder e que Deus vai te abençoar, o dia que você decidir
eu vou para a Aparecida do Norte, eu vou pagar a minha promessa. Hoje mesmo eu vou comprar a minha passagem. Vou ver nas igrejas por aí, aonde tem uma excursão, alguém que vai para a Aparecida do Norte, eu vou comprar, eu vou. Isso é fé, isso é acreditar. A fé, se você diz, não sei não se eu vou conseguir. Eu pedi, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ah, eu vou pedir. Mas é uma promessa meio grande, né? Eu vou pedir, mas será que Deus vai me dar esta graça? Com esta será? Eu nem vou comprar antes a passagem, porque eu acho que não vai dar certo. Não, mas eu vou tentar. Então, esta é a fraqueza da nossa fé. É pedir, acreditar e já acertar, pagar, ou já fazer acontecer aquilo que a gente se comprometeu em fazer. Não é depois, não. Não é depois. Sabe por quê? Você já viu quantas pessoas, comigo já quantas pessoas que vieram, disseram o seguinte, Padre, eu fiz uma promessa, tipo assim, tá? Eu fiz uma promessa e eu não conseguia, que era pegar essa cruz aqui, colocá-la aqui do outro lado. Mas eu rezei e eu disse que se eu iria conseguir, eu iria fazer tal coisa. Padre, a graça aconteceu, mas só que agora eu não consigo pagar a minha promessa. O que é que eu faço, padre? Falei, tá vendo? Você brincou. Você brincou com coisa séria. Você brincou com a fé. Você brincou com o santo. Você brincou com a tua novena. Você brincou com a tua promessa. Eu falei, ótimo. Só que de hoje em diante, se você não cumprir, outra vez que você for fazer a promessa, será que você vai conseguir ainda? Ou a tua fé vai te dizer, não adianta eu prometer fazer novenas, porque depois eu mesmo não cumpro. Olha a fraqueza da fé. Aquilo que você promete, cumpra. E cumpra antes de você receber. Mas olha aqui, ó. Depois isso aqui. Deixa eu ver. Tá. Eu olhei para o relógio, tá? Olhei lá para cima. Gente, porque eu me empolgo, eu não sabia já quanto tempo que tinha passado. Já se passaram quase 20 minutos. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Eu só vou dizer aqui outra coisa para você ver, então, que tipo de fé que é. Olha aqui, ó. Foi pela fé também que Sara e Abrão. Sara era estéril e já de idade avançada. O Senhor disse, o anjo disse que ela teria aquela. E aqui diz o seguinte, que Sara, vendo as dificuldades dela, ela era estéril, tá? Ela era estéril. Não podia de jeito nenhum, desde o início. Ela foi estéril. Ela não tinha como engravidar. A outra coisa era a idade avançada. Sabe o quê? Então, estéril, velha, idosa, mais de 80 anos, diz mais, não se sabe quantos. E o anjo disse, o ano que vem, por essa data, passaremos por aqui de novo. E Sara, tua esposa, vai estar com um filho no colo, nos braços. Sara foi a primeira que deu risada. E disse, como? Por acaso, anjo, você não sabe que eu sou estéril? Por acaso, anjo, você não sabe
que eu tenho mais de 80 anos? Por acaso você não vê, anjo, a minha velhice? Ainda você vai dizer que eu tenho, o ano que vem, por essa data, eu já vou estar com o filho nos braços, no colo? Isto é impossível, disse Sara. Isto é impossível. E o anjo disse: Sara, pela fé tudo é possível. Sara, acredite que é pela fé. Não é pelo humano que você vai conseguir isto. Sara, não é pela medicina, não é através dos médicos, não é através desses outros meios de concepção que você vai engravidar. Sara, não é nada disto, mas é pela fé. E se você tiver fé, Sara, tudo pode acontecer. Aí, ele dá uma recriminada em Sara e depois ele diz: Sara, tenha fé. Sara, acredite. E aí ele pergunta: Sara, você tem fé? Você acredita que aquela que era estéril, que é você, deu à luz a um filho? E Sara disse: sim, eu acredito. E agora em diante, eu vou acreditar que no ano que vem, por esta data, eu estarei já grávida, já dei à luz e já terei um filho em minhas mãos. Isto aconteceu. Isso se tornou realidade. Mas por quê? Depois continua aqui mais um trechinho que eu achei muito bonito e lindo. Porque aqui, ó, porque Sara considerou que de onde viria o filho, que era pela espiritualidade, que era de Deus, e Deus era fidedigno. Que se Deus te diz, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Se Deus te diz, vai que estarei contigo, vá. Se Deus te diz, se Jesus te diz, não temas, porque eu estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos, vai. Vai e acredite. Mas quando é, Padre, que Jesus vai nos dizer, eu estarei contigo até o fim dos tempos, todos os dias da tua vida? Quando Jesus vai nos dizer? Jesus já nos disse. Jesus já nos garantiu. E se você quiser ter fé, acredite naquilo que Jesus te disse. Jesus disse o que para ti, para mim, para nós? Eu estarei contigo todos os dias. Todos os dias da tua vida eu estarei contigo. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. E quantas vezes durante o dia, eu, tu, nós e vós, sentimos a presença de Deus ao nosso lado? Quando foi que nas horas difíceis ou nas horas de dificuldade, nós sentimos a presença de Deus que disse, eu estarei convosco? E todas as vezes que você chamar por mim, Abá, o Pai, eu estarei aí ao seu lado. Por que a gente ainda tem medo? Por que a gente ainda vive nas inseguranças? Por que a gente ainda não tem fé? A primeira coisa que a gente não tem fé é que Deus está nos acompanhando no nosso dia a dia. Então nós pensamos que Deus nos disse uma coisa e Ele acaba fazendo outras. Nós achamos ainda, infelizmente, que Deus é mentiroso. Porque, nesse jeito, eu não acredito em Deus. Porque Deus me disse que Ele estaria comigo todos os dias. Mas eu não acredito. Eu nem lembro dEle. Eu me revolvo aí em pesadelos, em tristezas, em angústias, em problemas.
mas sou incapaz de reconhecer que Deus está ao meu lado. Então, para aumentar a nossa fé, como fortalecer a fé? Primeira coisa é acreditar na presença de Deus constante na nossa vida. É acreditar que Deus verdadeiramente tem o poder, está conosco, e aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, nos será concedido, nos será dado. Essa é a primeira coisa. Acreditar que Deus está conosco, acreditar que Deus me ouve, acreditar que Deus ouve aquilo que eu peço. E que Deus está aí do nosso lado para nos ajudar a vencer todo e qualquer obstáculo. Esta é a primeira coisa. Ou que nós nos sintamos fortes para que possamos também, por essa fé, acreditar que nós podemos rezar pelas pessoas e as pessoas ficarem curadas, livres e libertas dos seus males. Quando nós assim acreditarmos que Deus colocou em nós os dons do Espírito Santo, que Deus nos capacitou, se a minha fé me leva a dizer que Deus me capacitou, que Deus me fez forte, que Deus me preencheu, então tudo aquilo que eu rezar e pedir vai acontecer porque a minha fé, a minha crença é forte. E outra coisa também, já quase que encerrando aqui, né, eu digo para vocês o seguinte: a fé é um sistema de viver a vida, mas de vivê-la não de forma diferente, mas vivê-la de um jeito que faz com que a nossa fé possa ser fortalecida. Como padre, é viver a nossa vida, a gente vive a fé no nosso dia a dia, através das nossas crenças. Se as tuas crenças forem negativas, você mata a tua fé. Se você é uma pessoa negativa, você mata a tua fé. Mas se você é uma pessoa positiva, uma pessoa que acredita, você fortalece a tua fé. Se você, por exemplo, vai abrir um empreendimento, seja o que for, um empreendimento mesmo que seja de R$ 1,99, ou mesmo que seja de roupas customizadas, né? E se você disser o seguinte, você vai abrir um lugarzinho para vender, para ter lá uma máquina de costura, com aqueles nomes, como que é? É galoneira? Que diz o nome das máquinas dessas de costura, né? Alguma coisa nesse sentido. Não sei de onde que me veio esse nome, não entendo de máquina, não sei porquê. Eu vi alguém um dia dizer, padre, uma galoneira, aqui a gente faz... aqui a gente faz isso com essa máquina, assim, né? Eu gravei esse nome, mas nem sei se é certo, né, esse nome. Mas, ou seja, você tem um lugarzinho, você compra uma máquina, eu tenho uma máquina em casa, né? E aí você pega essas roupas um pouco mais, não usadas, tão usadas assim, mas você pega, tipo assim, uma calça usada, e você pega, corta a calça, faz uma bermuda, coloca aí um bolso diferente, coloca alguma coisa diferente, você faz uma customização, né? E você vende isso aí. Você te deu ideia, olha que ideia que estou dando para as pessoas, hein? Deu ideia de fazer isso aí. Mas se dentro de você existir, agora eu vou dizer as duas coisas. Se existir, vai dar certo. Deus vai me abençoar. Eu vou conseguir vencer. Eu vou ter uma boa clientela. Eu sei que se eu viver a minha fé em Deus, se eu acreditar, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir as portas para mim. Aí tudo vai dar certo. A tua fé vai ser colocada em prática. E pela prática da tua fé, as coisas acontecerão. Mas se você pensar assim, eu sei que as pessoas não vão gostar. Vão achar que é roupa customizada.
Eles não vão querer comprar. Eu sei que vou trabalhar muito e ganhar pouco. Eu sei que vou fazer bastante coisas, porém vai ficar aí tudo amontoado. Eu sei que vou comprar, olha só que outra palavra que me vem em mente é, eu vou comprar aí umas araras para poder pendurar os cabides e vai ser lá um amontoado de roupa, porque não vou conseguir vender nada. E aquilo que eu vou vender, as pessoas vão me dizer, não, mas isso aqui, esse preço não vai bater, não bate, porque é uma roupa que já foi usada, foi customizada, foi arremendada, foi alguma coisa nesse sentido. Eu sei que não vou conseguir vender, eu sei que não vou conseguir fazer. Se você tem esse pensamento, eu te digo, meu filho, minha filha, esqueça, não abra não, tá? Não abra não, porque você não vai conseguir, porque você vai pela fé. E se tua fé é negativa, se tua fé é uma descrença, se tua fé é não acreditar, então tenho certeza que nada vai mudar na tua vida e no teu dia a dia. Então, a pergunta que eu e tu e nós devemos fazer, como é que nós somos? Como é que eu sou? Eu sou uma pessoa positiva ou eu sou uma pessoa negativa? Eu começo a colocar obstáculos ou eu acredito que indo eu supero os obstáculos? Não, a fé vai me dizer o seguinte, a fé não vai me dizer que não vai existir obstáculo. A fé vai dizer o seguinte, mesmo que haja obstáculos, você vai superá-los. Mesmo que haja portas fechadas, você vai abrir. Então, nunca, quando alguém te traz alguma ideia, alguma coisa, quando você tem algum pensamento, uma ideia de fazer, nunca fique olhando os obstáculos, nunca fique olhando lá aquilo que pode acontecer de errado. Então, não tem isso que vai dar certo. Pelo menos você vai dar o pontapé inicial, vai acreditar e você vai para frente. Se tiver alguma coisa que tem algum obstáculo lá na frente, se tem um obstáculo aí, você diz, pela fé eu vou para frente, pela fé eu vou fazer com que esse obstáculo não se torne mais obstáculo, eu vou dar um jeito, eu vou superar. Então, mesmo que eu encontre obstáculos, mesmo que eu encontre dificuldades, mesmo que eu encontre noites traiçoeiras, mesmo que eu encontre ventos contrários, mesmo que eu encontre as chuvas, os vendavais e as tempestades da vida, mesmo que eu tenha que enfrentar a correnteza adversa, ao contrário, mas eu vou acreditar, eu não vou ficar agora pensando nas dificuldades, pensando que não vai dar certo, pensando que não vou conseguir. Chegando lá onde tem um obstáculo, Deus vai abrir os caminhos, Deus vai me dar uma iluminação, Deus vai fazer com que eu vença. Então eu não posso ter uma ideia, uma fé negativa antes mesmo de começar. Se eu digo, por exemplo, todas as vezes que eu digo, eu vou escrever um livro, e depois me vem, não, porque depois se você escrever um livro, você vai ter que vender. Se você vai ter que vender, você tem que mandar fazer o livro. E se você vai ter que mandar o livro, eu não sei se na gráfica vão querer fazer. Se na gráfica vão querer fazer, eu não sei o preço que eles vão cobrar. E eles cobrando o preço, será que eu vou conseguir vender pelo menos para retirar o preço da gráfica? E se eu mandar pelo correio? Além do preço da gráfica, eu tenho que pagar o correio. Será que o preço que vou cobrar, será que vai ser um preço que vai cobrir aquilo que eu gasto do livro? Eu acho que não vai dar certo. Então, sabe o quê? Se a minha crença, se a minha fé for negativa, tchau e bênção, porque eu não vou querer e não vou conseguir escrever e fazer livro nenhum. Padre, mas como que você fez o livro? Você teve obstáculos, claro. Mas no andar da carruagem é que as abóboras elas vão se ajeitando. Não é assim que disse um velho ditado? Eu não lembro mais se é assim. Eu vi alguém um dia dizer, né? Isso me vem em mente agora, que é no andar da carruagem que se ajeitam as abóboras, que elas vão no seu devido lugar. É no andar da carruagem. Eu disse, sim, está aqui, ó. Está aqui o livro.
Está aqui o livro. Olha aqui, ó. Inteligência Espiritual, Padre Miro de Bona. Está aqui, eu venci. Não fiquei parado diante dos obstáculos, diante daquilo que a minha falta de fé, a minha descrença dizia dentro de mim, dizia aqui no meu pensamento. Eu acreditei e fui para frente. Então isso é ter fé, é acreditar, não se deixar abalar, ir em frente e dizer, vai dar certo sim, vai dar certo. Deus vai me abençoar, Deus está comigo, Deus prometeu que estaria comigo até o fim dos tempos. Eu tenho certeza que Ele está comigo. E se estou por Cristo, com Cristo e em Cristo, eu serei mais do que um vencedor. Irei para frente, irei acreditando que tudo vai dar certo e tudo vai dar certo na tua vida. Amém? Glória, aleluia. Que Deus sempre te abençoe, que Deus sempre te guarde, que Deus sempre te ilumine. Então, diante disso, vamos pedir a Deus que abençoe a água. E que Deus te fortaleça na tua decisão de ser positivo. Que Deus te fortaleça. Que você olhe sempre para frente e dizer que com Deus tudo é possível. Que você olhe para frente diante de todos os teus problemas, doenças, males, enfermidades, problemas na família, no trabalho, no dia a dia, nas tuas coisas, e você possa ter a fé e dizer, eu vou vencer. Que você, diante dos vícios de alguém da tua família, você possa dizer, pela fé, nós vamos vencer. Quando tudo parece perdido, quando não há mais luz no fundo do túnel, você diz, eu tenho fé, nós vamos vencer. Quando uma doença se aproximar de ti, da tua família ou de alguém, simplesmente estabeleça pela fé que a saúde será restabelecida. Então, que você seja uma pessoa positiva, acredite. Deus abre caminhos. Deus te concede aquilo que você ainda não tem. Deus abre caminho para você conseguir aquilo que você não tem, nem o dinheiro. Nem o dinheiro. Mas se você acreditar que Deus vai prover, que Deus vai te dar, Deus vai fazer de alguma forma do universo, de algum jeito chegar o dinheiro até a ti. E você vai realizar o teu sonho. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha fé. Que esta água, então, que esta água aumente a tua fé. Por isso que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-te, Deus e Pai Todo-Poderoso, aumentando, fortalecendo a tua fé, abençoando a água, e a água seja essa tomada de decisão pela fé. Pela fé eu vou vencer. Que nada nem ninguém possa te abater, mas te fortalecer. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você, meu irmão, minha irmã, estão abençoados e a água que está aí também está abençoada, e beba com fé. Que assim seja. Amém.